Bom dia, pessoal. Bom Bom dia. dia. Vou dar um bom dia aí para o Varley, para o Renato, para a Caroline, Ana Clara. Quem mais mandou bom dia aí? A Giovana, a Jéssica. Bom dia para todo o Henrico, Lenin, Carlos, Daniel. Bom dia, Silvia. Bom dia, gente, para todo mundo aí que está participando do nosso evento. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a disponibilidade do Diego de vir aqui falar com a gente sobre um tema super interessante. Estou curiosa, Diego. Civil Law, Common Law ou Macunaíma Law? E o Diego, então vou apresentar o Diego, tá? E depois eu abro, eu abro a fala para o Diego aí, né? Eu vou passar o bastão para o Diego. Gente, o Diego ele é doutorando em processo civil pela USP. Ele é mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, especialista em Direito Tributário pelo IBET, advogado tributarista, sócio do escritório Daniel e Diniz Advocacia Tributária. Ele é ex-conselheiro titular da terceira seção do CARF, professor em curso de graduação e pós-graduação em Direito Tributário, Processo Civil, e o Diego já coordenou cursos na FDSM, cursos de extensão em Direito Tributário. Então, Diego, muito obrigada de novo por estar aqui com a gente nesse sábado de manhã e a palavra é sua. Carol, bom dia a todos aí, o pessoal que está acompanhando a apresentação. Prazer para mim voltar à Faculdade de Direito Sul de Minas, ainda que virtualmente, né, em razão do contexto que a gente está vivendo, mas eu tenho uma memória sempre muito positiva quando lembro de Pouso Alegre, quando da Faculdade de Direito, sempre fui muito bem recebido aí. Uma pena que eu não posso aproveitar do pão de queijo de Minas dessa vez, né? Já que eu não posso estar aí, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai poder estar juntos aí fisicamente novamente. Então, aproveitar aqui o momento para a gente continuar, tentar partilhando ideias, né? Dividindo conhecimento e trocando conhecimento, na verdade, mais do que, né, qualquer outra coisa. E para mim é um prazer muito grande. Bom, pessoal, eu vou começar a minha fala aqui. Eu vou partilhar com vocês a minha tela. Eu preparei alguns slides, depois, inclusive, já até falei com a Carol, que eu vou deixar à disposição dela, já está encaminhado para ela poder partilhar com os inscritos, né? E o tema que nos traz aqui é exatamente esse, né? Analisar os precedentes do Brasil, né? Para saber se nós temos ainda um civil law, que é a origem, né, da nossa família jurídica, se nós estamos caminhando e já migramos para um common law, ou se, na verdade, a gente está criando um terceiro gênero, que alguns chamam de Brazilian Law e que eu prefiro chamar de Macunaíma Law. Eu acredito que nós temos aí um problema metodológico muito sério com a utilização desse modelo nosso de precedentes no Brasil. Mas, enfim, eu trago para vocês aí o roteiro da apresentação que eu pretendo tratar com vocês. Eu quero primeiro, no primeiro instante, fazer uma introdução do tema, né? Contextualizar historicamente o problema no Brasil e, antes disso, até trazer algumas das principais características do civil law e common law. É óbvio, já antecipo aqui, que minha ideia não é esgotar isso, porque a gente poderia passar uma manhã toda aqui falando das características do civil law e do common law, né? Tem vários livros, obras clássicas a respeito disso. Seria impossível, em uma hora e pouquinho, a gente esgotar esse tipo de assunto. Aliás, até indico aqui para quem tiver interesse, o livro do René Davy, né? As Grandes Famílias do Direito, se eu não me engano, pela Malheiro, se eu não me engano, que é um livro clássico a respeito do tema. Depois eu pretendo, na parte do desenvolvimento da minha apresentação, falar um pouquinho, né, se nós temos o Civil Law, Common Law ou Macunaíma Law, e se o Código de 2015 seria uma solução para os problemas que eu pretendo apontar. E aí, então, encerrar a minha fala com as conclusões, tá? Então, quero começar falando com vocês aí a respeito dessa contextualização histórica dos problemas, né, que nós enfrentamos. Essa evolução histórica num pretenso caminho de busca de valorização de precedentes do Brasil e, antes disso, trazendo algumas características essenciais a respeito do civil law e common law
para então a gente poder, com base nessas premissas, identificar se nós temos ainda um civil law, se nós temos um common law, se a gente está criando um terceiro gênero, né? Acho que esse é o ponto fundamental. E vejam, quando nós falamos da nossa origem enquanto família jurídica, né, dentre as diferentes famílias jurídicas que nós temos, embora a gente sempre fale em civil law, common law, nós temos outras famílias jurídicas, né, outros ramos do direito, mas particularmente aqui que nos interessa, o civil law e o common law, quando nós falamos da nossa origem, né, do nosso nascituro histórico enquanto família jurídica, o que nós temos é o Brasil como um adepto, como um herdeiro do civil law. E quando nós pensamos no civil law, no direito legislado, o que nós já temos à cabeça, que já nos vem à mente, e essa é uma característica fundamental do civil law, no civil law, a lei é a fonte do direito, né? Diria o professor Casteira Neves, professor de todos nós, né? Juscelócio da Universidade de Coimbra. É a fonte das fontes do direito. Percebam, e é por isso que, quando nós, nos bancos escolares, em introdução ao estudo do direito, estudamos, por exemplo, fontes do direito, nós normalmente dividimos as fontes em primária e secundária. Fonte primária, a lei, e a fonte secundária, né, aquilo que não está contemplado na lei, aí sim, jurisprudência, costumes, equidade, princípios gerais do direito, mas sempre como algo, de fato, subsidiário. A fonte primeira, a fonte de todas as fontes, sendo a lei. Né? E é engraçado porque, se a gente for buscar mesmo a história da nossa origem, porque quando nós falamos do civil law, nós falamos de um direito herdeiro de um direito romano, de um direito canônico e de um direito germânico. Né? Preponderantemente um direito romano, mas também com forte influência do direito canônico e direito germânico. E a hora que a gente vai, em especial para o nascituro do direito romano clássico, o que a gente consegue perceber é um direito baseado em casos concretos. Né? O direito dos pretores, construído casuisticamente com solução de problemas. É óbvio que numa outra perspectiva, com uma outra metodologia diferente daquilo que se tem no common law. Não há dúvida quanto a isso. Mas era um direito casuístico. Era um direito construído historicamente. E aí, com o passar do tempo, em especial com o apogeu de uma visão moderna de mundo, né, de uma mundividência modernista, nós tivemos uma viragem. É óbvio, né, que esse é um processo histórico, e a Carol, muito melhor do que eu, pode falar disso, mas é um processo histórico que durou muito tempo, que durou séculos, até que nós chegássemos ao apogeu da mundividência professada pelos modernos. Né? Aqui eu vou fazer alguns cortes históricos apenas para fins didáticos, porque a gente sabe que a história ela não se escreve num dado e único momento, né? Ela é construída ao longo do tempo. Mas a gente sabe que neste processo, o apogeu dessa viragem de modelo foi lá com os modernos. Né? Eu vim, então, de um direito romano casuístico, os pretores na resolução de casos, depois de um direito doutrinal, né? E a gente fala dos glosadores, dos comentadores, né? E o direito aí, florescendo, né? O direito romano no berço das faculdades, com retorno, né? Regresso lá da cultura helênica na Europa ocidental, e aí o apogeu do modelo professado pelos modernistas, que vem no homem, na razão humana, o ápice a ser seguido, e a partir disso todos os desdobramentos daí decorrentes que nós bem conhecemos, né? Uma mundividência pautada por uma perspectiva científica, e aí ciência no sentido físico-matemático, né? Um modelo pautado pela logicidade, pela ideia de sistema fechado, racionalidade dedutiva e indutiva, axiomas do qual eu desdobro ideias e conceitos, enfim. E dentro desse contexto, né, trazendo isso para o direito, o nosso axioma é a lei. Não é à toa que Kelsen traz lá, como seu axioma da teoria pura, a norma fundamental, a Grundnorm, né? E aí desdobrando todas as consequências para o desenvolvimento da sua teoria. Então, percebam que, nesse momento,
Nós saímos, então, de um direito romano pretoriano, casuístico, e até chegarmos ao direito codificado. O apogeu dessa mundividência no direito é o movimento codificador, e aí, talvez, o maior estandarte disso, o Código Napoleônico de 1804. Não é à toa, aqui abrindo um parênteses, né? O Carol vai se lembrar, o professor Reis Marques, da Universidade de Coimbra, ele falava isso para a gente em aula. Napoleão, quando ouvido em suas memórias, né, questionado qual teria sido a sua maior vitória à frente da França, e provavelmente seu interlocutor, ao fazer a pergunta, provavelmente esperava uma resposta de algum campo de batalha, né? E Napoleão disse, olha, minha maior vitória foi a aprovação do Código Napoleônico, a vigência do Código Napoleônico de 1804, porque através dele eu mudei a sociedade francesa, né? De uma sociedade patriarcal, feudal, para uma sociedade pequeno-burguesa, centrado na figura do pai de família, etc. É óbvio, né, que o código e algumas cabeças cortadas, né, algumas guilhotinas em ação ajudaram bastante também essa transformação revolucionária, mas não há dúvida que o código foi um instrumento importantíssimo. O código e a escola hermenêutica e decorrente, que é a escola exegética, né? E aí, veja, um direito pautado na lei, na figura da lei, na figura do código, né, onde eu tinha ali expressada a vontade do legislador, uma ruptura, então, com o poder político, ideológico vigente, né, afastando da ideia de um direito pautado num modelo ainda muito próximo do déspota esclarecido, centrado na figura do déspota esclarecido, de um direito centrado na figura da religião, né, essa interferência da religião na própria realização do direito, enfim. E aí um direito pautado na figura do legislador, né, diz lá Rousseau, o divinal legislador, né, a gente quase dando um tratamento praticamente divinal ao legislador, capaz de prever de forma geral, abstrata e histórica todas as condutas e comportamentos possíveis e com um objetivo muito claro, porque o objetivo dos modernos com esse modelo era o quê? Era prospectar, projetar no futuro comportamentos, né? Era projetar no futuro comportamentos de modo a antecipar comportamentos e programar a sociedade que se almejava. Então, esse era o objetivo professado pelos modernos, né? E aí, vejam, aqui, as decisões judiciais, uma fonte secundária e, na verdade, com caráter persuasivo e não vinculante, jamais vinculante. Ao contrário, né, ao juiz se limitava a simplesmente atuar como a boca da lei, para fazer menção a Robespierre. Né, o juiz, ou como diz Bob, o juiz máquina de calcular, calculista, né, que simplesmente aplicava o direito numa perspectiva lógico-subsuntiva. Como funciona numa racionalidade matemática, né? Então, eu tenho a premissa menor, o caso, a premissa maior, a lei, havendo um encaixe perfeito, eu tenho, então, a aplicação do direito e simplesmente o juiz declarando o direito em concreto, né? Sendo a boca da lei no caso concreto. E essa racionalidade nos perseguiu, em razão da nossa origem histórica, durante muito tempo, né? E essas seriam algumas características fundamentais. Então, percebam que quando nós falamos em civil law, nós falamos de um método lógico subsuntivo. Por sua vez, quando nós vamos lá para o common law, nós sabemos que a formação do common law ela começou a florescer com a conquista da Inglaterra pelos normandos e a busca da necessidade de um direito comum. E por quê? Porque até então o que nós tínhamos lá no Reino Unido eram direitos fragmentados, né, nos diferentes feudos e direitos baseados no dia a dia, nos costumes daqueles diferentes feudos. E, portanto, um direito altamente fragmentado, de acordo com as particularidades dos lugares em que tais direitos eram construídos. E a ideia com os normandos era o quê? Era centralizar esse direito em torno de algo comum. Né? Daí o nome, common law, um direito comum, um direito único. Só que um direito único centralizado não pela figura da lei, mas sim pela figura das decisões judiciais proferidas pelos tribunais de Westminster. E aqui é um ponto importante. É muito comum alguns autores afirmarem que o direito
egresso do common law, né, que as famílias do common law professam um direito consuetudinário ou costumeiro, né? E esse é um erro grosseiro, um erro crasso, que é muito comumente utilizado, e é um erro que decorre do não conhecimento do nascituro histórico desse modelo. Porque, em verdade, o objetivo do common law é exatamente o oposto. O objetivo do common law é exatamente acabar com esse direito consuetudinário fragmentado dos diferentes feudos, transformando em um direito único, em torno não da lei, mas sim das decisões judiciais, em especial daquelas decisões proferidas pelos tribunais de Westminster. Percebo, então, que nesse modelo, os precedentes, as decisões judiciais, eles têm uma força gigantesca, porque, em última análise, eles atuam como fonte material do direito, como fonte conteudística do direito, e não meramente formal. Porque, numa perspectiva de um direito legislado puro, lá do civil law, o que nós temos é a decisão judicial como uma aplicação do direito legislado, uma repetição em concreto do direito legislado. Aqui não, e, portanto, uma fonte formal do direito, e não fonte material de conteúdo. Isso ficava restrito ao legislador. Aqui não. Aqui a decisão judicial atuando como fonte do direito, fonte material, fonte conteudística. O juiz em concreto criando o direito. E aí a figura do ativismo judicial. E aqui eu aproveito para também abrir um parêntese para tentar esclarecer uma dúvida muito comum. A gente escuta no nosso ambiente aqui muitas críticas ao ativismo judicial. Cuidado com essas críticas, no sentido de tentar entender o que se fala com ativismo quando se faz essas críticas. Porque se vocês pegarem os países de common law, o ativismo é algo positivo. Porque o ativismo nada mais é do que o direito judicial. É os tribunais criando direito em concreto por intermédio de decisões judiciais. Criação essa que nós vamos ver, que não é uma criação aleatória, né, de acordo com a vontade individual do juiz, é uma criação institucional, que tem uma diferença gigantesca. Então, eu tento, quando vou falar disso, evitar usar o termo ativismo no sentido negativo, e quando quero fazer uma crítica a esse modelo indevido que nós temos utilizado no Brasil, de chamar de para exatamente evitar essa indevida comparação com ativismo que, numa perspectiva tradicional de common law, é algo benéfico. É algo que faz parte do modelo, que faz parte do sistema e que é algo benéfico para a permanente atualização do modelo, de criação e recriação do direito por meio de decisões judiciais. Perceba, então, aqui, fechado esse parênteses, que quando nós falamos em common law, o que nós temos é, em última análise, um direito criado em concreto, um direito construído em concreto como um contínuo prático, uma continuidade prática, histórica. Daí o Dworkin falar na chamada chain novel, romance em cadeia. Eu tenho os diferentes juízes de diferentes tribunais, todos eles autores de uma mesma novela, de um mesmo romance. Portanto, ainda que escrito em momentos históricos diferentes. Por isso que o juiz de hoje, quando ele vai construir um novo capítulo desse romance em cadeia, ele tem que olhar para o passado e ver tudo aquilo que já foi construído, tudo aquilo que já foi dito a respeito desse romance, exatamente para dar continuidade a essa história, para não se perder tudo aquilo que foi construído e para que eu tenha o quê? Uma continuidade discursiva do direito. De modo, então, a evitar rupturas abruptas. Porque, veja, quando nós falamos em um romance, o último capítulo ele tem uma ligação com todos que o antecederam. Eu não tenho um último capítulo completamente desassociado dos anteriores. Nós estamos falando de um romance, não de um livro de contos, né, que eu posso ter lá contos absolutamente distintos entre si. Não, aqui é um romance. E aqui perceba, então, que o juiz do common law ele se vincula institucionalmente àquilo que foi produzido no ordenamento jurídico e tenta dar uma continuidade histórica. O que não significa dizer, e a gente vai ver, que não possa dar uma nova resposta, desde que haja justificativa fática, social, econômica, política, etc., para tanto. E aí a história do overruling, a superação de um precedente. Tá? Eu estou vendo aqui que tem alguém com a mãozinha levantada. Eu ia te chamar a atenção para isso aí. Jadil. Vamos ver aqui que eu nunca fiz, nunca utilizei esse recurso aqui. Vamos lá. Pode
não sei se o microfone está aberto, mas se tiver, pode perguntar. Eu vou autorizar o Jadilson aí. Legal. Ah, pronto, eu acho que foi um engano. Tá bom, não tem problema. Acontece. Mas fiquem à vontade, tá? Quem tiver perguntas, para levantar a mãozinha aí ou mandar aqui pelo chat, eu estou à disposição, tá bom? Pessoal, estou vendo que tem alguns alunos aqui da faculdade de Bebedouro, eles já estão até acostumados aí com a mãozinha aqui, né? Com essa história de época de aulas virtuais, né? Então, fiquem à vontade, tá bom? Isso aí, gente. Fiquem à vontade. Isso aí. Vejam, pessoal, e como eu ia dizer, então, quando a gente fala aí nesse modelo de common law, percebam aqui que a perspectiva ela não é prospectiva, a ideia não é projetar no tempo comportamentos. O caráter ele é retrospectivo. Eu, no momento presente, eu olho para o passado para ver a história que foi até então construída para o quê? Reconstruí-la em concreto. É óbvio que as circunstâncias fáticas são outras, mas os valores jurídicos construídos, normalmente os problemas, melhor dizendo, que convocam as respostas jurídicas a serem dadas, não mudam. Né? Muda o contorno fático, mas o problema, o núcleo duro do problema, não. Eu costumo brincar com meus alunos aqui na faculdade de Bebedouro, Carol, a gente tem uma matéria no primeiro ano que é análise jurisprudencial. E a gente tenta introduzir os alunos, né, nessa dinâmica de o que é um civil law, o que é common law, e como é que a gente tem caminhado, como é que a gente tem que trabalhar precedentes, etc. Né? E já logo no primeiro ano. E um exemplo que eu dou para eles, né, o pessoal aí que são meus alunos já estão cansados de me ouvir, então qualquer coisa fecho o microfone aqui nesse momento, né? Se não estiverem dispostos a me ouvir falar disso novamente, mas o exemplo que eu sempre uso é o seguinte: imagine que agora terminamos aqui a nossa palestra e saiamos aqui, né, nos nossos quintais, né, já que não podemos sair de casa, e percebemos que o nosso mundo, o nosso planeta está sendo invadido por jupiterianos. Né? E aí, depois de muito custo, conseguimos fazer contato e percebemos que, na verdade, não é uma invasão, é um êxodo, que os jupiterianos estão em guerra lá com marcianos, estão sendo expulsos do seu planeta. Né, e que estão vindo em êxodo para a Terra. Veja, esse é um problema esse é um fato antes visto na realidade do direito, a não ser na cabeça, né, de um professor louco de direito, né, ou de algum romancista qualquer, não, né? A gente nunca se deparou com uma situação dessa. Agora, vejam, o problema jurídico que eventualmente esse fato pode causar, já é um problema jurídico percebido e tratado pelo direito? Não que a Europa está vivendo com o pessoal que está chegando lá em êxodo, em razão de guerra, em razão de fome, em razão de miséria. Né? O que eu faço com os árabes, o que eu faço com o pessoal da Síria, o que eu faço com o pessoal da África que está chegando, o que nós fazemos aqui com os venezuelanos. Será que as discussões aí já não estão pautadas? Né? Nós já não tivemos problemas análogos, onde nós tivemos que trabalhar questões como dignidade da pessoa humana? Tudo bem, talvez tenhamos que repaginar o nome, né? Dignidade de seres, né? Não necessariamente humanos, mas, veja, não são valores jurídicos que já foram em algum momento trabalhados em problemas análogos a esse? E é assim que funciona no modelo de precedentes, porque, veja, eu jamais vou ter identidade de casos. No modelo de civil law, eu falo identidade do fato com a premissa da norma, e encaixe, né, subsunção. Aqui não. Aqui eu falo numa comparação analógica, e uma comparação analógico-problemática. Eu comparo problemas para ver se eu tenho mais pontos de encontro, e aí convocando a ratio decidente do precedente para resolver o caso pendente de julgamento, ou se eu tenho mais pontos de desencontro, e aí eu vou buscar uma outra resposta. Né? Faço o distinguish, a distinção, e vou buscar uma outra resposta. Ou até tenho vários pontos de encontro, mas a resposta dada lá atrás não faz mais sentido nos dias de hoje. E aqui um outro exemplo, é a ideia do overruling, né? A superação do precedente. Aqui um outro exemplo. Imagine que em tempos atuais fôssemos novamente discutir, imaginemos que isso não tivesse já sido tratado pela STF, a discussão da união estável homoafetiva. E que eu fosse me valer, eu, contrário à união estável homoafetiva, fosse me valer de um precedente de 30, 40 anos atrás do direito brasileiro para dizer que, olha, não tem união estável. Eu pergunto para vocês, tudo bem, os casos, né, os fatos são análogos, a situação é semelhante, mas pergunto, o contexto histórico, social é o mesmo?
será que faz sentido ainda convocar esse precedente, chamá-lo como precedente para resolver um novo caso no atual contexto histórico? Ainda que eu tenha mais pontos de encontro do que desencontro, me parece que eu tenho uma justificativa para superar esse precedente, porque eu tenho um novo contexto histórico. E é assim que funciona no modelo de common law. E aqui hoje é um ponto importante. Percebam que aqui há uma dificuldade argumentativa muito maior de eu me divorciar de um precedente já estabelecido. Porque eu tenho que comparar e dizer que os fatos são distintos, ou eu tenho que dizer que o contexto histórico no qual os fatos estão inseridos são completamente diferentes. O que é muito difícil de eu pegar um enunciado normativo mínimo, matar alguém, pena de 6 a 12 anos, e dar a minha interpretação subjetiva para aquilo. Dizia também o professor Reis Marques, que no modelo legislado, as mudanças legislativas, elas são quase que revolucionárias, de tão abruptas que elas podem ser. Porque eu mudo o dispositivo legal, mudo uma interpretação e pronto, eu dou um outro sentido para o direito. Aqui não. Aqui a possibilidade de mudança, embora ela exista, ela é muito mais difícil, ela é muito mais custosa argumentativamente. Inclusive, essa é uma das críticas que o modelo de common law sofre, de mudar pouco, né? E de, às vezes, não conseguir acompanhar a realidade do contexto que está inserido. Não é à toa que a Inglaterra, por exemplo, é visto como um baluarte de tradição. Até hoje os caras têm lá, família real, etc., o chá da cinco. Né? Perceba, então, aqui que o método ele é analógico problemático, né? E não é lógico subsuntivo. Bom, feitas essas considerações iniciais, a gente pode tentar avaliar como é que foi a evolução do direito brasileiro, processual civil brasileiro, para que pretensamente chegássemos a um aparente modelo aí de common law, de valorização de precedentes. Tá? Vejam, a hora que a gente olha para o nosso ordenamento, o CPC de 39 e as constituições, né, que davam lá fundamento a esse código, o que nós percebemos é que essa uniformidade do direito criado, do direito judicado, do direito jurisdicional, na verdade era dado pelo conceito de jurisprudência. A aplicação da lei em casos concretos, reiteradamente, de modo a criar uma massa de decisão. Então, jurisprudência, conjunto de decisões reiteradas no mesmo sentido, e com isso dá uniformidade ao direito. Então, tinha várias decisões, quantidade de decisões no mesmo sentido, criando uma massa que dava origem a um sentido jurídico por parte daquelas decisões proferidas pelo Poder Judiciário. E aqui, partindo de uma perspectiva lógico-subsuntiva, olhando para o julgador como um aplicador da lei, o juiz boca da lei. Ainda nessa perspectiva muito forte. O Código de 39, o Código de 73, muito marcados pela segunda fase histórica do processo civil. Fase autonomista, científica, que teve seu nascituro com os modernos e a obra clássica do Oscar Van Bulow. Tá? Pois bem, e aí nós tínhamos institutos como embargos de nulidade infringentes, que é semelhante ao extinto embargos infringentes, que hoje virou a técnica recursal lá do 942 do CPC 2015, recurso de revista, né, que era análogo aos embargos de divergência, só que limitado a tribunais locais, na hipótese de divergência de turmas ou câmaras. Tinha um dispositivo no CPC de 39 também, esse artigo 861, que era algo semelhante ao que nós temos hoje, o tal do IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o próprio recurso extraordinário, súmula de jurisprudência dominante, só que o extraordinário contemplando também as hipóteses de especial, a DIN, a avocatória, aqui já em 65, no auge da ditadura militar, e aí uma aproximação do executivo e judiciário, né? Possibilidade dos tribunais avocarem competência para julgamento de uma questão, né? E tribunais esses que, em tese, estariam próximos do poder político vigente, né? E aí o tribunal como emissor de teses, aí já começamos a ter um processo de normatização das decisões judiciais, mas ainda, vejam, pautado numa racionalidade típica de civil law. Eu transformo decisão judicial em norma para replicá-la em concreto. Pois bem, mas vejam, nesse primeiro momento, o CPC de 39 e as constituições então vigentes, ainda muito fortemente marcados por essa ideia de jurisprudência, não de precedentes. Massa de decisões no mesmo sentido que então diziam lá o
dava uma resposta do judiciário para determinados problemas que lhe eram postos. Com o CPC de 73, isso ainda persistiu, ainda o CPC de 73 ele é um baluarte, a segunda fase histórica do processo civil. Buzaide era um adepto da fase autonomista científica, não há dúvida quanto a isso. Mas com o advento da Constituição de 88, aí nós começamos já a ter entrechoques de visões do processo. Porque a Constituição de 88, muito pautada numa perspectiva processual, pelas ideias próprias da terceira fase histórica do processo civil, fase instrumentalista. E aí, leio aqui, Mauro Capelletti, acesso à justiça, acesso amplo aos menos favorecidos, ou seja, uma outra perspectiva. E aí eu começo a ter um acesso maior à justiça, começo a ter relações jurídicas cada vez mais massificadas, né? E isso começa a gerar o quê? Uma procura cada vez maior do Poder Judiciário. E aí, vejam, como é que nós vamos resolver Poder Judiciário incapaz de estruturalmente dar conta da quantidade de casos que lhe chegavam? Como é que ele vai resolver esse problema de acesso à justiça com celeridade? De dar acesso, mas também de dar respostas céleres e efetivas. Num primeiro momento, fazendo aquilo que a gente está acostumado a fazer no civil law, enunciando normas gerais abstratas para prospectar comportamentos. E aí, unificação da interpretação do direito por intermédio de decisões judiciais, em especial dos tribunais superiores, e os tribunais superiores sendo tratados como enunciadores de interpretações normativas. E aí, história, né? Uma preocupação muito grande com quantidade e não com qualidade, e aí as metas do CNJ estão aí para exemplificar isso, né? Uma racionalidade tipicamente neoliberal, e institutos como? Começamos lá no CPC de 73, né? Mas ainda pautado pela ideia de jurisprudência, exame necessário, né? Caráter vinculante, primeiro uniformização de jurisprudência, ainda pautado na ideia de jurisprudência, mas já com a Constituição de 88, olha, e aí, legislação posterior a isso, caráter vinculante erga omnes das decisões proferidas em controle concentrado, a ideia de transsubjetivação ou de objetivação das lides, e o STF enquanto enunciador de teses, súmulas e jurisprudências impeditivas de recurso, dispensa de reexame necessário naqueles precedentes favoráveis, em sintonia com precedentes dos tribunais superiores, e me parece que os principais institutos a referendar essa metodologia, né, de uma aplicação de um civil law, de racional metodologia de civil law, aparentemente nos aproximando de um modelo de precedentes. Súmula vinculante, repetitividade do recurso especial, agora também contemplada para recurso extraordinário, segundo o CPC 2015, repercussão geral e o artigo 285A do CPC de 73, né, inserido por meio de reforma processual. E aqui a ideia que está por trás disso é transsubjetivação das lides. A lide de um pode interessar para muita gente, eu posso pensar aquele caso e, ao responder aquele caso, eu respondo todos os demais. Por isso que eu suspendo todos os casos que, em tese, são idênticos àquele que eu vou julgar, e a decisão lá proferida ela vai ser replicada, ela vai ser aplicada, lógico, substantivamente, a todos os demais casos. Percebam que esses institutos partem de um racional tipicamente de uma civil law, aplicação lógico-substantiva de decisões dos tribunais superiores enquanto enunciadores de normas gerais abstratas para casos concretos. Pois bem, e aí eu trago até um precedente do STF que retrata bem isso, a época do Eros Grau, relatando, dizendo, né, precedente de 2006, o STF tem entendido a respeito da tendência de não estrita subjetivação ou de maior objetivação, ou que eu chamo aqui de transsubjetivação do recurso extraordinário, que ele deixa de ter caráter marcadamente subjetivo, autor, Estado, juiz e réu, né, parte subjetivamente ali litigando, ou de defesa de interesse das partes, para assumir de forma decisiva a função de defesa da ordem constitucional objetiva, do direito, da lei, da Constituição enquanto texto e dos dispositivos legais daí desdobrados. Perceba, então, que essas reformas, em especial a Emenda Constitucional 45, né, a reforma do Poder Judiciário, ainda muito pautados por essa ideia de aplicação do direito e os tribunais enquanto enunciadores de normas. Os tribunais superiores, para serem, então, replicadas em casos concretos. Pois bem, vamos tentar agora aqui
diante dessas premissas, saber se nós temos um novo civil law, nós temos um caminho para um common law verdadeiramente, ou se a gente está criando um terceiro gênero que eu chamo aí de Macunaíma Law. Veja, pessoal, quando nós falamos em precedentes, nós falamos em uma decisão judicial que põe fim a uma determinada lide de forma substancial e, na verdade, que é convocada, a razão de decidir do precedente, ela é convocada para resolver o novo caso. Percebam que quando nós falamos do modelo de precedentes, a preocupação não é com quantidade de decisões, é com qualidade de decisões. Quem assiste aqui os seriados aí, filmes, né, estadunidenses, ingleses, de tribunais, etc., já deve ter percebido, né? Quando o sujeito vai lá, né, na corte, no júri, né, falar de um precedente, ele não fala, olha, tem a decisão A, B, C, D, E, F, G, H, os tribunais, né, decidiram de forma uníssona, é a decisão preponderante. Não, ele fala de um precedente. Madison versus o estado de Massachusetts. Né? É um caso. E eu vou promover essa analogia problemática para ver se as razões de decidir podem resolver o problema do caso pendente de julgamento. Então, a preocupação não é com quantidade, mas com qualidade. E também a preocupação aqui não é buscar uma resposta perfeita, mas a melhor resposta em concreto. E aí a crítica ao Dworkin quando fala lá do juiz Hércules, né, de achar que tem a resposta ideal. Não, não tem a resposta ideal. Tem a melhor resposta possível. A preocupação do modelo de common law não é em dar a resposta perfeita. É uma hora botar um ponto final com a melhor resposta possível. Tá? E nesse sentido, eu até trago para vocês aqui um trecho do Schauer, um belíssimo texto traduzido. Vocês vão encontrar numa obra coletânea de precedentes publicada pela Juspodium, a organização do professor Fred Dias Jr., vale a pena. Diz lá o seguinte: adotar uma estratégia dependente de precedentes é inerentemente avesso ao risco, no sentido de abandonar a possibilidade do resultado ideal, ou seja, eu não quero ficar tentando até chegar ao ideal, e com isso tendo mudanças de entendimento. Né? Em todos os casos, em troca de diminuir a possibilidade de resultados ruins, em alguns casos. É óbvio que eu não vou ter as decisões perfeitas, mas o importante é que na massa de decisões eu tenha tantas boas decisões quanto possíveis sejam. Melhor que eu tenha boas decisões do que eu tenha uma perfeita. E várias ruins e várias decorrentes de uma prática que gera uma insegurança jurídica. Vejam, pessoal, percebam que aqui, quando eu falo em precedente, então, no momento presente, eu olho para o passado para ver se casos semelhantes já foram decididos. E então convoco a ratio de um caso decidido no passado para resolver um caso presente. E aí é a história, né, do reconstruir histórico no momento presente, do olhar retrospectivo e não prospectivo. É óbvio, não há dúvida quanto a isso, que quando se profere uma decisão, é óbvio que há um olhar de que aquela decisão possa eventualmente vir a ser convocada no futuro. Não há dúvida quanto a isso. Mas a preocupação inicial não é essa. A preocupação inicial é resolver o caso. Se depois a decisão ali posta vai ser convocada como precedente, é um problema para o juiz futuro, não para aquele que está proferindo a decisão. Essa é uma diferença crucial do que nós temos hoje. Porque o que nós temos hoje? Hoje nós temos um modelo de precedentes em que o STJ, o STF afetam um caso e antes mesmo de termos decisão, nós já sabemos que teremos um precedente. O caso ele é afetado, já tem uma estrela dourada na testa do caso para dizer, olha, vai virar um precedente. Inclusive, para tudo, suspende tudo, sobrasta todos os demais casos análogos para aguardar o STF ou o STJ decidirem. E aguardar, às vezes, anos de demora para uma decisão do STF e do STJ. O primeiro caso de repercussão geral afetado pelo STF foi a discussão dos medicamentos de alto custo, 2007, foi julgado agora. 2019 ou 2020, se não me engano. Agora, 13 anos depois. Vejam, e aqui já antecipando uma das conclusões, esse modelo nosso, ele beneficia o grande litigante, o litigante recorrente, que vai poder concentrar forças num único, aquele que demanda muito o judiciário, bancos, poder público, que vai poder concentrar forças num único caso,
num único processo, enquanto que muitas vezes o pequeno litigante, que é o cara que vai ter o caso pinçado, vai ter que se... E todos os demais pequenos litigantes que não têm força para se unirem, vão ter que apostar nesse caso pinçado e na prudência dos nossos julgadores, né? Em especial dos tribunais superiores. Mas percebam aqui que no modelo de precedentes eu falo então de um case law. Daí a importância de eu ter o fair trial, né? Do devido processo legal, de eu ter um julgamento justo, adequado. Né? Isso é fundamental no modelo de common law. Eu ter esse julgamento justo, por isso se fala tanto em devido processo legal nesse modelo de common law. Eu ter a garantia de que o procedimento vai ser adequado para que as pessoas possam, de fato, chegar ao final e ter uma resposta que, eventualmente, inclusive, pode vir a ser convocada como resposta para casos futuros. Tá? Vejam. E aí a pergunta, nós estamos caminhando para esse modelo de precedentes? E eu já antecipo a resposta. Aparentemente, não. Aparentemente, não. Né? Nós temos até caminhos para tentar isso, mas aparentemente não. E por quê? Primeiro paradoxo, né? Que nós achamos que vamos criar um modelo de precedentes por intermédio de mudança de lei. Ou seja, eu quero criar um modelo de precedentes por meio de lei, sendo a lei a fonte de inspiração para um modelo de precedentes. Já é paradoxal isso. No modelo common law, essa família jurídica foi construída em concreto, historicamente, né, num processo de unificação de direitos consuetudinários. Tudo bem, o mecanismo que nós conhecemos é a lei. Né? Então, talvez seja um primeiro passo para isso. Agora, basta. Tanto é verdade que alguns autores, inclusive, alegam a inconstitucionalidade desse modelo. E autores extremamente qualificados. Professor Tucci, da USP, professor Nelson Neri, da PUC, professor Cássio Capinella Bueno, da USP, né, alegam que é inconstitucional. Por quê? Porque eu estou atribuindo a disposições jurisdicionais fonte material do direito. E parece, com devido respeito a esses mestres, que essa posição é equivocada. Né? Eu não vejo problema nenhum em termos de direito criado judicialmente. O problema é a falta de método. O método que é equivocado, não é o modelo. O problema não está no modelo, o problema está no método que nós estamos adotando. Aí sim, o método é equivocado. E só um passo atrás, me parece, e eu já há muito tempo que eu me divorciei dessa mundividência, né? Passagem por Coimbra, nesse aspecto, foi um divisor de águas para mim. No sentido de me divorciar, de acreditar que a lei ela é capaz de resolver todos os problemas. É como se o legislador tivesse uma varinha de condão e fosse capaz de transformar o irreal em real. Isso não existe. A gente sabe disso. Não adianta a gente querer implementar a goela abaixo o modelo de precedentes se a gente não tiver mudanças culturais e estruturais. Mudança cultural. Primeiro, um novo modelo de ensino jurídico, que os alunos, desde o primeiro ano de faculdade, possam se familiarizar com análise de precedentes, que possam se analisar com análise de decisões judiciais, que não se limitem a carregar debaixo do braço vadimeco, que não se limitem a pesquisar o CPC, a Constituição, o CTN, o Código Penal, mas que olhem precedentes, que saibam identificar no precedente o que é rácio, o que é obter dicto, o que é dito de passagem, desde o primeiro ano de faculdade, que saibam que existe um direito para além do direito legislado, desde o primeiro ano de faculdade. Veja, precisamos mudar uma cultura, um paradigma e um dogma, inclusive de conceito de direito, de função do direito. Além disso, acabar com essa cultura da aplicação da ementa e o desprezo pelos fatos nas nossas petições e na análise de casos concretos. Veja, quantos aqui, aqueles que fazem estágio ou aqueles que já são profissionais, quantos aqui não fazem petições? E veja, eu mesmo já fiz muito isso. E vão lá, pegam palavra-chave, joga lá no site do STJ, do STF, ou no Google, aqueles menos cuidadosos, né? Palavra-chave, e aí vê lá, 50 decisões com as palavras-chave, né, ticadas lá, sublinhadas. E aí vai lendo, opa, isso aqui me interessa, copia e cola na ementa. Opa, essa não descarto, opa, essa interessa, essa aqui tem uma parte que é boa, mas tem uma parte ruim. Deixa eu copiar aqui a parte que interessa, suprimo a parte que é ruim, copio e colo lá. E não abre um acórdão. Veja, se eu não abrir o acórdão, como é que eu sei que o caso lá julgado é semelhante ao meu? Apenas pela ementa? Tirando as ementas do Fux, né, que são praticamente um voto, veja,
Possível, até porque, conselho que eu dou para vocês, comecem a abrir os votos. Vocês vão ver que várias das emendas não condizem com a realidade do que é o voto. Várias. Né? E mais, né? Os nossos tribunais têm essa cultura de achar que, exatamente por querer normatizar decisões, ao julgar um caso, ele não se limita a julgar o caso, e já quer dar uma resposta abstrata, geral e a histórica, prospectando para o futuro, para todos os problemas possíveis que possam vir como desdobramento daquela questão. E isso não é necessário no modelo de precedentes. Para o modelo de precedentes, resolva o caso. E para aqueles casos análogos, vai ser tratado assim. Se tiver um novo caso com uma particularidade fática, eu vou ter que buscar uma nova resposta. Para isso que existe o distinguishing. E outra, eu nunca vou precisar ter identidade de caso para convocar um precedente. Às vezes, mesmo tendo pontos de desencontro, ainda assim eu posso convocar rastro, porque eu tenho mais pontos de encontro do que desencontro, não tem problema. Então, isso pressupõe o quê? Uma nova advocacia, uma nova magistratura, um novo modelo de advogar e um novo modelo de judicar. Então, uma mudança de cultura. Além disso, nós também precisamos de um novo modelo estrutural, em especial do Poder Judiciário. Veja, nós precisamos de juízes mais afetos à fronesis aristotélica, né? Lá do livro 6º do Ética Nicômaco, da prudência, a arte de bem julgar em concreto, e não aficionados na tecneia e na epistemeia aristotélica, né? A técnica, o método. Não. Né? Menos concurso público pautado em interpretação, em conhecimento literal de dispositivos legais, ou exceções das exceções, e mais pautado na realidade prática, em resolução de problemas, em experiência prática. Me parece isso fundamental. Também o novo modelo de composição dos tribunais superiores, em especial do STF. Porque nesse modelo que nós estamos criando, o direito ele nasce de cima para baixo, e não de baixo para cima, que também é um equívoco. No modelo sério de precedentes, o direito ele nasce de baixo para cima. Eu vou tendo uma massa de decisões em primeira instância, né, nas instâncias de base, análogas, para problemas análogos, e aí o tribunal, a Suprema Corte Americana, vai julgar um desses casos, eventualmente. Porque lá a Suprema Corte escolhe 100 casos no ano e julga 80, 85. Aqui, o STF, no Brasil, em 2018, não me engano, julgou, não é que escolheu, julgou 10 mil processos. 11 ministros, sendo que o presidente não tem carga de processo, né? Só vota em caso de empate no plenário. 11 mil processos para 10 ministros em um ano. Pergunto para vocês, vocês acham realmente que neste modelo de Suprema Corte, o nosso STF está realmente julgando qualitativamente 11 mil processos? Não está. Aliás, esse é um outro ponto que precisaria mudança. STF e STJ tem que escolher os casos que vão julgar, não pode julgar tudo. O STF julgou anos atrás, eu brinco, né? Eu sempre falo isso também, aqueles que já me ouviram falar, por favor, me perdoem pela repetição. Mas o STF julgou se entrar com a pipoca alheia no cinema, se é constitucional ou não, se afeta ou não livre concorrência. Veja, qual que é a relevância disso? Ah, mas Diego, você está, né, sendo retórico aqui, porque o problema por trás é a ideia de livre concorrência, enfim. Mas não é possível que em 11 mil processos eu não tenha um caso mais relevante para tratar de livre concorrência do que entrar ou não com a pipoca ali no cinema. Por mais que eu goste de cinema e por mais que eu goste de pipoca. Eu, ministro do STF. Não é possível que não tenha um outro caso mais relevante para tratar de livre concorrência que esse. O STF não pode julgar tudo. Aliás, nos últimos anos, nesse período de Lava Jato, o que o STF virou foi uma grande vara criminal. E de vez em quando, esporadicamente, exerce lá a função de corte constitucional. Subsidiariamente. Está errado. Isso precisa ser revertido. E aí, inclusive, me parece em pensarmos uma mudança na forma de composição dos ministros do STF. Algo que fique menos à mercê do poder político, ideológico, partidário de ocasião. Tá? Até para evitar acusações de que está favorecendo ou que está prejudicando, hein? Tanto num sentido quanto em outro. E veja, independente de estar prejudicando ou favorecendo, não estou fazendo julgamento disso.
é que o simples fato disso ser colocado em questão, em razão da forma de composição, já é extremamente ruim para o STF, enquanto instituição. A gente precisa repensar nisso. Mas, Diego, você acredita, então, que essas mudanças normativas, em especial o CPC 2015, vai resolver o problema? Não, não acredito. Mas o que nós temos, é o que tem para hoje. Né? Igual tem alguns alunos reclamando da aula virtual, né? Realmente, não é a mesma coisa, não tem o contato pessoal, mas é o que tem para hoje. Então, vamos fazer desse limão a limonada. E qual que é o nosso limão aqui? É o CPC 2015, né? Ou a essa hora do dia, num sábado de manhã, façamos desse limão uma caipirinha, né? Vamos ver o que o CPC pode nos trazer para a gente tentar resolver esse problema. E eu já antecipo dizendo, não é o 927, não é o artigo 927 do Código 2015. 927 ele traz um rol exemplificativo de técnicas, de tipos formais de decisões que vão gerar precedentes vinculantes. Sessão plenária dos tribunais, súmula vinculante ou súmulas, recurso repetitivo, repercussão geral, IRDR, enfim. Veja, o equívoco aqui eu já disse, é achar que o precedente vai ser precedente antes mesmo de eu ter decisão. Afetei um caso por repetitividade, pronto, estrela dourada na testa, vai formar um precedente. Não, até porque nós ficamos à mercê dos tribunais superiores. O direito judicial ele tem que ser construído de baixo para cima e não de cima para baixo. Uma continuidade... Diego. Pois não, Carol. Desculpa te interromper. É que depois, na hora que você achar conveniente, tem 2 perguntas para você aí no chat. Ah, legal. Então deixa eu já ver aqui. Será que eu perdi aqui? Quer que eu leia para você? Posso ler? Pode ser, por favor. Não estou achando aqui. Tá bom, eu vou ler por ordem pela ordem, tá? Que apareceu aqui no chat. Bom, então a Jéssica perguntou o seguinte. Aliás, já teve aqui vários comentários. Não sei se você viu. A Maria do Carmo, estou amando tua palestra. Gisele, sua amiga, sua aluna, ó, saudade de procurar a raça dissidente naqueles acordos enormes. Aí a Jéssica perguntou o seguinte, ó. O método atual de escolha, indicação política dos ministros do STF tem interferência no entendimento dos precedentes? Pois a mudança de um ministro pode mudar o entendimento de uma decisão. Esse é um problema que eu pretendo abordar aqui, Jéssica. Jéssica, querida aluna aí de terceiro ano aqui do IMESB. É um problema que eu pretendo abordar aqui, realmente. Não deveria, né? Porque o precedente, a decisão judicial, ela não tem que ficar à mercê do entendimento da pessoa. Ela tem que refletir um precedente, ele não tem que refletir o entendimento pessoal do ministro, de um desembargador, de um juiz, ele tem que refletir o posicionamento da instituição Poder Judiciário que ele representa, da instituição Supremo Tribunal Federal que ele representa. Veja, a mudança de pessoas não pode implicar mudança de entendimentos, sob pena da gente não ter segurança jurídica, e sim insegurança jurídica. Mas para isso, mais uma vez, nós temos que mudar a cultura, porque o que pauta esse tipo de entendimento externado pela nossa magistratura, na sua grande maioria? E a gente vai ver, no último slide eu trago aqui algo que sinaliza bem isso. É a fé no livre convencimento motivado. Achar que o juiz tem liberdade, desde que motive, para julgar como bem entender. E ele não tem, ele não é uma ilha. Ele está inserido num contexto, ele está inserido numa instituição. Quando eu bato as portas do judiciário, não para saber o entendimento do juiz A, B, C ou D, do desembargador A, B, C ou D, do ministro A, B, C ou D. Eu bato para saber qual é a posição do juiz da comarca de Pouso Alegre, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do STJ, do STF. Eu bato as portas do judiciário para saber qual é a posição institucional do Poder Judiciário para a questão. E vejam, é óbvio que eu não posso ter mudanças pessoais servindo como fundamento para mudanças de entendimento. Diego, é muito interessante, né? Porque, como você falou, a prudência é o quê, né? A excelência, a partir da perspectiva, né, aristotélica, é a excelência da faculdade calculativa. Então, quer dizer,
já a assunção de cara de que não há uma resposta pronta e que você vai construir uma resposta à luz da indagação colocada pelo caso. Mas isso não significa, como você acabou de dizer aí, né, que não significa necessariamente que não tem nada a ver, na verdade, né, que seja um exercício aqui em que a singularidade daquela pessoa, né, a sua história, né, os seus valores devam aparecer nesse processo de tomada de decisão, porque ele é membro de uma instituição. Então, né, agora eu me lembrei, inclusive, do Castanheira, né, quando ele fala que nós temos ali uma especial, né, uma racionalidade prático-judicativa, né? Então, quer dizer, claro que existe a necessidade de se pensar à luz do caso, do problema colocado pelo caso, mas esse juiz, né, integrante de uma instituição e que está vinculado ali a um sistema de normatividade constituído por diferentes estratos, enfim. Então, não significa que esse juiz ele vai aparecer, ou ele deva aparecer. O Castanheira fala, né? Eu acho que com um brilhantismo que lhe é particular, né? Aquela interseção dialética entre o caso decidente e o sistema fundamento, né? É óbvio que o caso ele é singular, ele é único. Todo caso é único. O que não significa dizer que ele tem que ter uma resposta única, porque eu tenho que olhar para o contexto no qual o caso está inserido e o juiz tem que levar isso em consideração. Aquilo que já foi decidido anteriormente para aqueles casos análogos. Né? E eu faço essa tensão dialética entre o caso e o sistema. E aqui o sistema, não olhando para a lei, necessariamente, mas olhando para os precedentes. Né? E é essa interseção dialética a ser cumprida. Perfeito. Diego, tem mais uma pergunta aqui para você. Ó. Professor Diego, a formação de um precedente tem que nascer de um hard case? O Varley, né? Nosso querido aluno que também é do 5º ano do IMESB. Não necessariamente. É óbvio que os hard cases, eles são tanto melhor. Na verdade, assim, a grande verdade é que essas discussões mais metodológicas, etc., normalmente a gente acaba desenvolvendo pensando nisso, né? Nos hard cases. Mas veja, não há problema nenhum de eu ter um precedente para um caso fácil. Né? Não há problema nenhum em relação a isso. Agora, normalmente os hard cases eles são mais estimulantes para a formação de precedentes. Mas muitas vezes, exatamente pelo fato de ser um caso difícil, às vezes a resposta ela não vai ser tão comumente utilizada para outros casos análogos. Porque às vezes o caso ele é tão difícil, ele tem tanta e a sua dificuldade em razão de tantas singularidades, que muitas vezes prejudica a convocação da sua ratio para questões análogas. Mas veja, não há problema nenhum de eu ter um precedente pautado, então, em um caso fácil, tá? Aí, Diego, um outro aluno seu também fez um comentário aí, 300 páginas para ler Jesus. Você estava judiando dos alunos do 1º ano, hein, Diego? Só um pouquinho, Carol. E aí a Maria Daniele colocou uma questão aqui. É a técnica do Capitão Nascimento. Ou o cara sadeca ou pede para sair. Poxa, que bonzinho! Aí a Maria Daniele, ela colocou uma questão aqui que eu realmente não sei se eu bolei corretamente. Vamos lá. Bom dia. Gostaria de saber a opinião do professor Diego e também da professora Carol sobre mudança de entendimento através de repetitivo, após anos julgando de outra forma em precedentes de turma, como aconteceu no julgamento da capatazia na base do imposto de importação. Uma recente decisão da STJ a respeito disso. A Maria Daniela, tributarista de altíssimo nível de Campinas, acho que a Lu foi formada aí pela faculdade, inclusive. Que legal! Eu vi o comentário dela no LinkedIn, foi? Isso mesmo. Veja, Carol, eu não tenho dúvida que não é para isso que serve o repetitivo, não é para isso que serve a repercussão geral. Na verdade, na minha opinião, esses institutos eles nem precisariam existir, sendo muito sincero com vocês. Né? Eu sou, em certa medida, avesso a esses institutos, mas já que eles estão aí, eles deveriam ser melhor utilizados. Né? Ou, eventualmente, num caso como esse, quando eu tenho mudança de um entendimento, o que o Tribunal Superior deve obrigatoriamente fazer é modular efeitos, para evitar o que? A decisão surpresa, né? Imagina, eu estava seguindo... Porque é inegável que as decisões judiciais, em especial dos tribunais superiores, elas orientam comportamentos. Elas são fonte de inspiração, são fonte de segurança jurídica. Eu não posso, do dia para a noite, mudar o entendimento. Em matéria tributária, a gente sofre com isso há anos.
né? O que o grande público hoje vê em âmbito penal, o exemplo disso, prisão penal em segunda instância, né? Botou isso, né? Deixou isso muito claro para o Brasil todo, né? Essas mudanças de entendimento do dia para a noite dos tribunais superiores. A gente, em matéria tributária, sofre com isso há muito tempo. E é um erro, na minha opinião, institucional que enfraquece a atividade jurisdicional. Porque você acaba surpreendendo o jurisdicionado e dando, muitas vezes, tratamento desigual. E que no âmbito tributário, onde eu tenho uma questão de livre concorrência muito forte, eu posso, inclusive, prejudicar a livre concorrência, eu posso desequilibrar a concorrência de uma forma absurda, numa situação como essa, né? Então, não tenho dúvida, Maria Daniela, não tenho dúvida que não é para isso que se presta o repetitivo, não é para isso que se presta repercussão geral e esses institutos. E veja, não há problema nenhum do tribunal mudar de posição, desde que haja fundamento para isso. O contexto é outro. O ônus argumentativo tem que ser muito maior. E mais do que isso, nessa hipótese, se vai ter a mudança de entendimento, veja, sinalizar, pedir antes a intervenção de todos aqueles interessados para que deem sua contribuição e, eventualmente, modular os efeitos, inclusive podendo projetar no tempo, no futuro, o início dos efeitos da decisão. Não há problema, não precisa ter efeito automático com o advento da decisão. Eu posso projetar no futuro, olha, vai começar a valer daqui a um ano. O STF já fez isso, não é novidade, não é absurdo. O primeiro caso que o STF fez isso foi naquele caso do município Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, que foi criado em contraposição que estabelecia a Constituição. O STF diz, olha, eu não posso acabar com o município agora, já tem Câmara de Vereadores, tem Poder Legislativo, Poder Executivo, contratos, etc, etc. Vai acabar daqui a X anos, para que haja uma adequação, ou ele se adequa à normação constitucional, ou ele volta a pertencer ao município antes do qual aquele território existia. E nesse meio interregno, ele se adequou às exigências constitucionais e continuou existindo, e existe até hoje na Bahia. Então, veja, não tem problema nenhum em relação a isso. Então, Diego, eu só gostaria, assim, porque a Maria Daniele falou aí, o que eu penso? Eu acho exatamente o que você falou, uma questão muito, muito pertinente para se pensar, é exatamente essa perspectiva, né, de que num sistema de common law, a gente tem, e a ideia do precedente também, ele é voltado para o passado, né? Então, nós temos os olhos voltados para o passado, e é claro que este olhar para o passado não resolve a questão colocada no presente. Então, é um parâmetro, uma referência para se pensar um problema que ocorre neste momento, né? E, então, assim, me parece, porque eu realmente não tenho, né, não conheço profundamente essa questão como você coloca aqui, para mim está sendo uma aula sensacional, me parece que é uma tentativa de tentar evitar problemas futuros e que não faz realmente sentido. Não é o modo correto. Talvez o correto fosse exatamente uma série de medidas, mas dentre elas, essa que você bem pontuou, o STF, as cortes superiores, não deveriam julgar tudo. Exato, porque a partir do momento, Carol, que as cortes constitucionais elas julgam tudo, elas julgam nada, né? E mais, eu esvazio a atividade jurisdicional de primeira instância, instâncias ordinárias, esvazio, vira rito de passagem, né? E assim, não é o adequado, me parece que isso não é adequado. Os cortes superiores, elas têm que se limitar a julgar casos extremamente relevantes, em poucos casos, e escolher, ter a liberdade de escolher que casos vão julgar. O problema também, Carol, é esse: nós não acreditamos nas nossas instituições. Nós não acreditamos que os nossos tribunais superiores sejam capacitados para escolher os casos que vão julgar, que isso pode ter outras ingerências. Então, vejam, é um problema permanente e recorrente que, enquanto a gente não tiver mudanças culturais e estruturais, vai ser difícil a gente conseguir ter um ponto de equilíbrio e ter, de fato, um modelo mais adequado numa perspectiva metodológica que, de fato, valorize uma segurança jurídica de índole material. E aqui, mais uma vez, faço menção ao Castanheira Neves, né? Quando ele fala lá que segurança jurídica não anda em oposição à justiça. Ao contrário, eu posso ter as duas coisas de mão dadas, irmanadas, mas desde que eu pense numa segurança jurídica de índole material, e não meramente formal. Bom, Diego, a gente esgotou as perguntas, pode continuar. Então, eu vou seguir aqui. E aí, vejam,
Carol, na minha opinião, e pessoal que está nos ouvindo, né? Qual seria o caminho, já que o CPC é o que nós temos à mão, qual seria o caminho adequado, né, para a gente tentar, eventualmente, um método mais próximo de um verdadeiro modelo de common law? Minha opinião, um dos principais dispositivos do novo CPC é o artigo 926 do Código, que fala lá que as decisões judiciais elas devem ser estáveis, íntegras e coerentes. Vejo aqui, quando eu falo em integridade das decisões, não é integridade no sentido ético, moral. Integridade no sentido de integrar uma decisão em tempo presente ao que foi decidido no passado. Ou seja, evitar a hiperintegração por intermédio de normas, achar que eu vou integrar todas as demais decisões que vão vir por meio de uma súmula vinculante, de uma súmula, de uma ementa, não como se decisão judicial tivesse efeito normativo, prospectando no futuro comportamentos, e também evitar uma desintegração. Veja, cada caso é único, não significa dizer que cada caso precisa de uma única resposta. Hoje, no mundo cada vez mais complexo, no mundo cada vez com relações jurídicas cada vez mais massificadas, é natural que nós tenhamos casos análogos, ainda que com particularidades ímpares, né? Mas casos análogos. E aí, para esses casos análogos, eu tenho que dar uma mesma resposta. Eu tenho que integrar a decisão em tempo presente àquilo que já foi decidido no passado. Até para que eu garanta a igualdade no tratamento dos jurisdicionados. E para que o direito ele seja, de fato, uma continuidade histórica e seja um todo orgânico. Porque senão vira casuísmo. E aí é voluntarismo. Ou a gente volta lá ao tempo dos pretores, que não dá mais, porque lá a sociedade era simples. Hoje extremamente complexa, não dá mais. Essa integração que o Código fala, que me parece que é um valor muito importante a ser perseguido. Quando ele fala em unidade, volta a dizer, unidade institucional. E aí é tentar repaginar, reconceituar a ideia do livre convencimento motivado. Meus alunos com certeza vão lembrar que eu falo sempre isso, né? Quando eu leio livre convencimento motivado, a impressão que eu tenho é que o juiz tem lá livre, um acento neon vermelho no livre e o motivado pequenininho. E é o inverso. Livre convencimento motivado. Neon vermelho piscando é no motivado. E uma motivação que parta de um pressuposto de senso de institucionalidade do juiz, do julgador. Entender que ele não é uma ilha. Ah, mas eu tenho uma posição, uma interpretação melhor que foi dada pelo STF. Parabéns! Escreva a respeito, publique, faça uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, mas não é na decisão judicial que você vai externar a tua posição. Ou até pode. Olha, eu penso isso, mas me curva o entendimento do STF. Porque, veja, nós não podemos... O processo ele não pode ser uma história sem fim. Uma hora a gente tem que colocar um ponto final, gostemos ou não da resposta. Nós temos que ter uma resposta final, sob pena da gente ficar num looping permanente de busca da decisão perfeita. Que não existe. E aí, de modo, então, a gerar uma estabilidade dos precedentes. Uma estabilidade de conteúdo, e não só de forma. Uma estabilidade de conteúdo, e não só de forma. O que não significa que eu não possa mudar. Eu posso mudar. A ministra Carmen Lúcia, ela tem um artigo numa obra coletânea em sua homenagem, que eu acho, ela usa uma expressão que eu acho genial. Ela fala, eu tenho que garantir a segurança jurídica. Não é que eu não possa mexer, não é que eu possa me mover. Posso, mas eu tenho que garantir uma segurança do movimento. Eu posso mudar, mas com segurança. Eu não posso mudar porque eu penso diferente. Né? O professor Heleno Streck, Jorge Zabud, ele tem textos excelentes a respeito disso. O professor Jerry Nunes, que foi professor aí da casa também, falando dessa, né, de eu não poder dar o drible da vaca hermenêutico, né, diz o professor Heleno Streck e Jorge Zabud, né? Eu dar o drible da vaca hermenêutico, né? Sacar lá do colete, do bolso do colete, a minha decisão é melhor que a do STF, está aqui. Não. Parabéns, guarde para você, publique num texto acadêmico, coloque na decisão, mas diga que você se curva ao entendimento do STF. Porque eu não quero saber a sua posição, juiz fulano de tal. Eu quero saber a posição do Poder Judiciário para essa questão. E aí, eventualmente, se for mudar, e às vezes é necessário mudar, não há problema nenhum, é necessário mudar, se valer de institutos como a modulação de efeitos, mediante prévia consulta pública, né, para prospectar, olha, vou mudar, hein? Estou sinalizando aqui que vou mudar, mas antes de mudar eu quero ouvir. Realmente é caso de mudança ou não é? E se for caso de mudança, projetando no tempo essa mudança, para evitar mudanças abruptas, rupturas abruptas, e, consequentemente, gerar surpresa e gerar insegurança jurídica.
E aí, nesse sentido, Carol, me parece assim, outros valores importantes. Aliás, meus alunos também de processo estão cansados de me ouvir isso. Os principais dispositivos do CPC 2015 são os que vão informar esse novo modelo. Princípio da cooperação, contraditório maximizado e vedação da decisão surpresa e motivações estruturadas. Não há dúvida. E quando eu falo aqui em cooperação, não é o Milton Nascimento, né, as partes saindo do fórum de mão dadas com o Milton Nascimento cantando Amiga é Coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Né, e o juiz patrocinando lá um happy hour para todos. Não, não é isso. Cooperação é as partes cooperarem no sentido de agirem com boa-fé no processo e de subsidiarem a magistratura, o Poder Judiciário, com a maior quantidade de fatos e fundamentos possíveis para que ele possa construir a melhor decisão. E, por sua vez, o Poder Judiciário ouvir as partes, mas ouvir substancialmente, não só formalmente. Chamar as partes para participar democraticamente do processo. E a gente deixar de lado aquele juiz solipsista, né, que decide sozinho, né, do Yuri Navticúria, que declara o direito em concreto, narre fatos e faça pedido que eu, ser onipotente, onisciente, vou dizer o direito em concreto. Não! Eu, juiz, eu tenho limitações, eu sou ser humano, eu erro, eu não sei de tudo. Chega lá para mim uma questão, sei lá, de propriedade intelectual. Nossa, faz 10 mil anos que eu não estudo isso, é muito incomum. O que eu vou fazer? Ouvir as partes, venham, me ajudem. Eu estou na dúvida aqui qual que é o fato controvertido, o código da saída. Partes, venham aqui, vamos construir um despacho saneador em conjunto, a várias mãos, para identificar o que é controvertido, para a gente ter uma fase probatória mais assertiva, mais adequada. Venham, me ajudem, contribuam, porque eu sou falível, eu não sou perfeito, me ajudem. E as partes, de fato, contribuindo nesse processo, para ter a melhor decisão possível. Não vai ser a decisão perfeita, mas com certeza vai ser uma decisão mais qualificada, porque todo mundo participando, mais gente pensando, mais gente se debruçando a respeito. Né? Agora, volto a dizer, mudando o código a gente vai ter essa mudança? Não, não vai ter. Na minha opinião, não. A não ser que depois de anos, né, de novo ensino jurídico com um novo código. Mas, em princípio, não. Porque a magistratura está resistente a isso. Se vocês pegarem os enunciados ENFAM, a ENFAM é a Escola Nacional de Formação dos Magistrados. Antes, no período de vacatio legis do CPC 2015, eles se reuniram e emitiram vários enunciados a respeito dos dispositivos do Código. E, adivinhem, quais os principais enunciados, a maior parte deles, dizem respeito a quais dispositivos? Artigo 6º, artigo 9º, artigo 10º, 489 e 926. Por quê? Porque muda paradigma. Se a gente levar a sério esses dispositivos, eu mudo o paradigma de pensar o processo. E, velho, todos os enunciados no sentido de evitar essas mudanças. Eu trago o enunciado 3, eu brinco também, meus alunos já estão cansados de me ouvir em relação a isso. Mas olha só o que fala o enunciado em FAM. É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa. Por quê? Porque o Código agora prevê lá o princípio que veda a decisão surpresa. O que diz lá o artigo 10, pessoal? Olha, juiz, tem um ponto aqui que você pode decidir de ofício, mas que as partes não trataram. Uma prescrição, por exemplo. Antes de decidir, chame as partes para se manifestarem a respeito. Dê voz a elas. Porque às vezes as partes vão falar e você vai ser dissuadido daquilo que estava pensando. Você podia estar errado. Ou mais, você vai formar ainda mais seu convencimento. Você vai fortalecer o seu convencimento no sentido, chama as partes para contribuírem, dê voz a elas. O que diz o enunciado? Opa, se você não souber o que as partes vão falar, não precisa dar voz. O que eu costumo brincar é o juiz mandinar, né? Ele tem uma bola de cristal, e aí antes de julgar, ele pega a bola de cristal, né? Oh, meu Deus do céu, vamos ver o que o autor vai falar disso. Ah, ele vai falar isso aqui, não me convence. Agora vamos ver o que o réu vai falar. Ou tem um novo assessor, né? Pai de santo, que vem lá, joga os búzios, né? E, o réu vai falar isso aqui, meus filhos. Ah, isso aqui não me convence também, eu posso julgar. Pouco me importando para que prescreve o artigo 10. Pouco me importando para que prescreve o Código um modelo cooperado de atividade jurisdicional, que procura construir qualitativamente, melhores decisões, e não quantitativamente. Nós também temos que acabar com esse mito dessa busca desenfreada por celeridade. Atividade jurisdicional é atividade prudencial. Froneses aristotélico. Prudência não se faz para noite, com a barriga roncando. Prudência com calma. É óbvio que não pode demorar 20 anos, mas tem que ter calma, tem que ter boa digestão,
tranquilidade, pensar, repensar, ruminar o tema para dar uma resposta. Não é do dia para a noite. Essa justiça drive-thru, fast food, né? Como é que você quer a sua decisão, com picles ou sem picles? Não é assim que funciona. A atividade judicional, ela demanda tempo. É óbvio que eu preciso de celeridade, mas não uma celeridade a qualquer preço. Veja, nesse aspecto, tem vários autores consagrados dizendo isso, e eu fico aqui para citar um, Barbosa Moreira. Tem um texto genial a respeito disso, tá? Para quem tiver interesse aí depois pesquisar. Vejam, pessoal, seguindo adiante, até porque eu já estou com a hora adiantada, a Carol me disse que eu podia ir até as 2 da tarde só, né, Carol? Várias pessoas me perguntaram, mas Diego, vão ser 5 horas, né? Porque tá lá, né? Não, 5 horas é o pessoal da faculdade, que ganha horas complementares, né? Não vou ficar falando... até as 2 só, Diego, por favor. Agora a audiência faz assim, ó. Tô vendo aqui a professora Patrícia também. Pois é, Patrícia, castigando os meninos um pouquinho, eles já irem acostumando. Veja, um outro dispositivo importantíssimo do CPC para a gente, de fato, caminhar para um modelo sério de precedentes. 489, né, que fala lá o parágrafo 1º, necessidade da motivação das decisões, em especial aquelas pautadas em precedentes, súmula. Né? Se vocês pegarem o inciso 5 e o inciso 6, vocês vão ver, não basta o juiz fazer menção à súmula, não basta o juiz fazer menção ao precedente, à ementa. Ele tem que comparar o caso que deu origem à súmula, o caso que deu origem à ementa, com o caso que está sendo julgado. Comparação analógico-problemática. Não é aplicação lógico-subsuntiva. Porque precedente não é lei, não é peça legislativa. Diz o Dworkin também, né? Não é peça legislativa. É comparação analógico-problemática. Eu comparo problemas. E vejam, e aqui não precisa mais fazer petição com 10 páginas de ementa. Basta um precedente bem tratado. E aí, para me valer de um modelo mais... de uma expressão mais próxima do nosso dia a dia, é fazer o tal do cotejo analítico, lá quando vocês vão interpor o recurso especial com paradigma, né, com base da linha C do artigo 105 da Constituição, comparação analógica problemática, faço o cotejo analítico, comparo os fatos e as respostas dadas para mostrar que, olha, tem mais pontos de encontro do que desencontro. Esse é o caminho. Né? Bom, dito isso, eu vou para as conclusões, embora eu acho que vocês já possam ter percebido aí o que eu penso a respeito disso, né? Mas, primeiro, na minha opinião, essas técnicas de uniformização de jurisprudência, repetitivo, repetição geral, súmula, aliás, súmula e súmula vinculante são duas coisas que eu odeio. Eu tenho ódio, eu podia acabar com isso do sistema. Aliás, o STF já percebeu isso, tem se valido pouco de súmulas vinculantes. No começo, muita súmula vinculante, e há muito tempo que eu não emitia uma. Agora, recentemente, emiti alguma, que eu não me lembro qual o tema. Porque não funciona. Não foi por isso que o STF parou de emitir súmula, né? Para evitar reclamação constitucional. Mas, enfim, e evitar mais processos, né? Mas não funciona, porque, vejam, o enunciado sumular, ele é simplificador. E se ele é simplificador, ele é incapaz de me dizer se aquilo que está na súmula é capaz... a ratio por trás dessa súmula é capaz de resolver o caso ou não. Porque quando eu falo em precedente, eu falo em comparação de caso. Como é que eu falo em comparação de caso pautado numa norma? Porque súmula é norma. Enunciado normativo mínimo. Não consigo. É inadequado. Eu tenho que ir no caso. Eu tenho que comparar precedentes, tenho que comparar casos, fatos. E, aliás, aí, desse sentido, uma forte necessidade de trabalhar os fatos. Então, assim, súmula, repercussão geral, não funciona, na minha opinião. Além disso, dá um poder exacerbado para os tribunais superiores. Hoje são eles que estão criando direito, materialmente falando, no país. 11 ministros, em especial quando a gente pensa no STF, 11 ministros que não foram eleitos para isso. Não foram eleitos para isso. Né? E estão dizendo a torto e direito que é o direito no Brasil. Não que a Corte Constitucional não tem que fazer isso, tem que fazer, mas para poucos casos, para aqueles casos realmente relevantes, não para tudo. Não para tudo. Em especial nesse modelo nosso, onde a gente tem uma forte aproximação dos tribunais superiores com o poder político partidário de ocasião. Tá? É o risco do voluntarismo jurídico, na minha opinião. Além disso, a gente precisaria de mudanças culturais e estruturais, que eu já falei aqui,
o CPC sob uma nova perspectiva hermenêutica, né? Não pautado para essa ideia de uma lógica, de um modelo lógico subsuntivo, mais analógico problemático, né? E olhar o CPC 2015 com um novo olhar, e não com o olhar do CPC de 73. Senão a gente vai ser sempre assombrado pela segunda fase histórica, vai ser sempre assombrado por modelo do Yudo Navtkuria, do Darmi Factum WTBUs, para o modelo do juiz solipsista, de um modelo de resposta adjudicada, imposta do direito, e não construída democraticamente. Nós nunca vamos dar valor para um sistema multiportas, nós nunca vamos dar valor para um processo cooperativo. A gente tem que olhar o novo com olhar de novo. É óbvio que isso é difícil, não é fácil. Por que não é fácil? Porque mudar, né, promover mudanças causa dor. Mudar não é fácil. Eu brinco com meus alunos. O que é mais fácil? Eu ficar deitado na cama, né, num dia chuvoso, até às 10 da manhã, ou levantar às 7 da manhã para correr 10 quilômetros? Ficar na cama, quentinho, abraçadinho, né, muito melhor. Né, coberta ali me abraçando, coisa linda. Porque mudar pressupõe esforço, pressupõe sacrifício, pressupõe superação de dogmas. Mas veja, as mudanças podem ser positivas. A gente não tem que ter medo de mudanças, só que a gente tem que se esforçar para que elas existam. E o medo que eu tenho de tudo isso é que a gente tem uma neocodificação do direito. Uma codificação do direito por intermédio das decisões judiciais dos tribunais superiores, em especial do STF. E aí eu ter lá enunciados mínimos sumulares sendo aplicados em concreto para uma massa de casos, e muitas vezes ignorando que os casos são distintos. Né? Eu tratando de forma homogênea casos que são heterogêneos. A Carol tem um texto, até ela apresentou em um dos créditos lá do doutorado em Coimbra, eu sempre cito esse texto dela. A gente precisa até ver, Carol, você publicou esse texto para começar a dar referência da publicação. Depois eu vou te mandar o trecho. Que ela fala... Quando eu falo em um modelo analógico problemático, a comparação não é no heterogêneo. Aliás, ou melhor, não é no homogêneo, é sempre no heterogêneo. É sempre na diferença e não na identidade. E é exatamente isso aqui. Então, vejam, pessoal. Diego, você é otimista que nós estamos caminhando para o modelo de precedentes? Não. A gente está criando um terceiro gênero, o Macunaíma Law, na minha opinião, ou Tupiniquim Law, ou Jabuticaba Law, como queiram. E se a gente não tomar um cuidado muito grande, vai nos trazer mais malefícios do que benefícios. E nesse sentido, para ilustrar isso, eu trago para vocês esse último quadro, que demonstra bem como a dificuldade que a gente tem para o modelo sério de precedentes. Essa é a posição dos juízes a respeito do modelo de precedentes. Pesquisa da Associação dos Magistrados do Brasil. Quem somos? A magistratura que queremos, publicado pelo Migalhas. Olha só. Se eles concordam ou não com o modelo de precedentes vinculantes. Discorda muito, discorda pouco. Concorda muito aqui, ó, 20%. Juiz de primeiro grau. Segundo grau, 17% em atividade. Juiz de primeiro grau em atividade no segundo grau. Desembargadores, 32%. Ministros de tribunais superiores, 30%. A minoria concorda com o modelo de precedentes. Então, veja, se a gente não mudar a cultura, se a gente não mudar a estrutura, e se a gente não mudar método e hermenêutica, nós continuaremos tendo mais do mesmo. A gente pode mudar a lei, a gente pode pegar os exemplos mais lindos do mundo, né, o exemplo alemão, o inglês, o finlandês, que seja, o da África do Sul, que seja. Não vai mudar absolutamente nada, porque ou a gente muda a forma de enxergar as coisas, ou nós vamos continuar tendo mais do mesmo. Bom, Carol, eram essas as considerações que eu queria fazer. Estão aí meus contatos, eu estou à disposição e sigo aqui à disposição para eventuais perguntas, eventuais considerações. Poxa, Diego, olha, ainda bem que isso foi gravado, que vai ser disponibilizado depois na Web TV da FDSM, porque é uma riqueza enorme, assim, de referências. E, inclusive, eu achei muito legal porque me chamou a atenção para algumas coisas, assim, porque como eu trabalho, né, com direito e emoção, com o julgador, etc., e eu tendo a não explorar muito aí, eu fico mais pela filosofia do direito, né, que é a minha praia. Ah lá o Felipe, vim pelas... Olha
O Felipe foi muito honesto sobre todos os aspectos. Ele falou, vim pelas horas, mas me surpreendi, excelente palestra. Obrigado. Que bom que você veio pelas horas. Você vê que o que importa não é o que te atraiu, foi, né, foi na verdade, a qualidade do palestrante e a sua disponibilidade de aprender. Diego, sensacional. Eu estava pensando sobre isso, né? Então, quer dizer, um modelo que agora, né? Um novo, a partir do novo CPC, um modelo que se pretende mais cooperativo, um contraditório maximizado, vedação da decisão surpresa, como você colocou para a gente aqui. A partir desse modelo, eu compreendo que, por exemplo, a gestão das emoções das partes, a gestão da emoção do juiz, né? Isso aí tudo se coloca, tem que vir para o cenário, né? Então, para mim também foi maravilhoso, foi excelente. Todo mundo está dizendo aqui unanimidade, o Diego é uma unanimidade. Parabéns para a Patrícia, parabéns, professor, sempre aprendendo. Que bom ter nos dado essa oportunidade, sobretudo aos ex-alunos, a Patrícia Seixas. Minha aluna também, legal. A Maria Luísa, excelente, parabéns, professor. Diego, você é sensacional. Sabe o que eu acho sensacional em você? É que a sua capacidade de unir coisas que aparentemente, a princípio, elas não são não são simples, né? Então, por exemplo, você traz os contributos do Castanheira para pensar o processo, para pensar, né, também o direito lato sensu. Então, isso é muito legal. Os seus alunos têm muita sorte de ter você como professora lá. Excelente conteúdo, Stefano, Maria do Carmo, obrigada, parabéns. O Marcelo, excelente. Então, olha, o que eu tenho a dizer muitíssimo obrigada, Diego, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Eu não vejo a hora disso tudo passar para a gente poder fazer atividades presenciais, poder rever os amigos, né? Efetivamente revê-los, comer um pão de queijo, né, Diego? Comer um pão de queijo, tomar um café ou tomar um chopp na costela, né? Também. Pois é, também é uma delícia. Aí os seus alunos estão aí, parabéns, a Rociane, parabéns, Diego, excelente como sempre, a Bruna, excelente, a Gisele, é Giseli ou Gisele? Gisele, me orientando, inclusive. Ai, que belezinha, sorte mesmo, professora. A Maria Daniele, sem palavras para agradecer essa manhã formidável de conhecimento histórico, processual. Já tive oportunidade de ouvir o professor Diego em matérias tributárias, mas hoje foi sensacional. Seguindo a professora Carol também. Ô, Maria Daniele, muito obrigada, viu, por estar aqui. É isso aí, o Diego, ele é muito bom. Foi o que eu falei. Eu acho que não é puxando sardinha, mas é verdade. Não é todo mundo que consegue fazer isso. A gente tende a compartimentalizar o conhecimento. É um outro movimento esse de integrar, né? E Stephanie está de parabéns. Gente, Diego, então, de novo, te agradeço mais uma vez. Vamos fazer mais coisas, né? Não vejo a hora dessa pandemia passar, a gente poder se rever. Gente, a todo mundo que está aqui, agradeço demais assim, a participação de todos vocês. Se vocês quiserem certidões, o Núcleo de Extensão pode emitir certidão para a comunidade externa também, tá? Aí a Raíssa, olha, você vê, Diego, você está com um fã-clube lá. Vem para a FDSM, professor. A Silvia, parabéns, professores, excelente evento, que venham os próximos, isso mesmo. Obrigada, gente. Diego, quer despedir do pessoal aí? Quero sim. Não, quero agradecer, Carol. Para mim é um prazer. É só chamar que eu com certeza vou para a faculdade. Eu adoro aí, eu me sinto super em casa, sempre sou super recebido, bem recebido. Tem um apoio aí impressionante, a estrutura que vocês têm. Já falei isso para a Carol reiteradas vezes. Toda vez que eu vou coordenar um curso de extensão, o primeiro ponto que eu sempre exponho para os professores que eu vou convidar é isso, vocês vão se sentir super bem acolhidos, uma estrutura excepcional, prédio maravilhoso, inclusive acho lindo o prédio, e assim, com pessoas simpáticas, tudo de bom, tá? Aí é sensacional. Então, e além do que, eu sempre que estiver aí, sempre boas memórias. Então, assim, estou à disposição, sempre que quiserem, é só convidar, que vocês não vão ter nenhum esforço para que eu esteja presente. Ao contrário, aliás, vão ter nenhuma resistência, né? O esforço vai ser para estar presente com toda certeza. Então, obrigado, Carol. Foi super prazer aí estar contigo. Te ver, ainda que virtualmente, né? Pois é. Poder bater um papo também, colocar a conversa em dia. Foi um prazerzão trocar figurinha contigo e estou à disposição. Vocês precisando, contem comigo sempre.
Diego, muito obrigada, viu? Gente, beijo para vocês. Inclusive, mandar um abraço para a Silvia, que está aí nos bastidores. Que sempre né? nos ajuda muito, inclusive. Um abraço, um beijo para os alunos aí que acompanharam. Gente, então, Silvia, um beijo para você. Gente, a todo mundo que assistiu, que participou, um ótimo sábado para todo mundo. E eu vou encerrar, então, o webinar. Diego, obrigada de novo. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Tchau.